Dilce, sou catequista, catequista para adultos. O objetivo desses nossos encontros seria conhecer melhor a proposta de Deus e entender melhor essas mensagens que tem na Bíblia. Eu espero ser útil para a nossa fé. Espero que vocês cresçam, mas eu também cresça junto com vocês. O mundo está completamente atordoado com tantas informações, umas legítimas e outras muito falsas, que mexe com a nossa fé e que às vezes faz até mesmo chegarmos a duvidar das coisas que Jesus falou. É preciso ter um pouco de experiência espiritual. É preciso ler mais a Bíblia e tentar compreender o que é que Jesus pretendia com as suas mensagens. Para compreender Jesus, é preciso ir lá no Antigo Testamento, saber como esse Jesus chegou até nós. Ele não veio por acaso e não surgiu por milagre. Ele foi planejado desde todos os séculos passados, pelo próprio Pai. Para que a gente compreenda bem a mensagem de Deus, é preciso compreender o que é religião. A palavra religião quer dizer religar. Religar o quê? O ser humano com Deus, que foi rompido essa ligação que tinha desde a criação por causa do pecado, o pecado original, que no futuro a gente vai compreender melhor. Falar de religião, eu não vou falar de todas as religiões, vou falar das principais, o cristianismo, ou então a religião que acredita num único Deus, porque as outras são todas idólatras, tem mais que um Deus. Então a gente vai conhecer o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essas três religiões, elas acreditam num Deus único e verdadeiro. Só que tem as diferenças, né? Cada religião tem seu documento especial que ensina a doutrina e como se aproximar mais de Deus. Do islamismo, é uma religião assim, que começou acreditando num único Deus, mas que não acredita em Jesus Cristo. Não acredita, eles esperam até hoje que a religião deles domine o mundo, que todos devem se converter ao islamismo. E por isso nós temos muitas dissidências dessa religião, muito radicais. E o documento deles é o Alcorão. Quem é o principal líder para eles no Alcorão? Maomé. A palavra Maomé, a gente fala na nossa língua Maomé, mas na deles é Mahamed. Nós não vamos entrar em detalhes do Alcorão, que não nos interessa, mas nós vamos entrar no judaísmo, que nos interessa. Porque foi do judaísmo que chegou esse Jesus Cristo até nós. A primeira religião assim, onde Deus prometeu uma forma desse Cristo chegar até nós, foi com o Abraão, que é chamado por nós pai da nossa fé. O documento que explica tudo isso para nós, o nosso documento é chamado Bíblia. Mas no Antigo Testamento ele tem outro nome, porque os judeus não acreditam que Jesus seja o Messias enviado por Deus. Para o judaísmo não importa muito o Novo Testamento, que fala sobre Jesus Cristo. Não importa. Para o judaísmo, eles têm a Torá como o livro sagrado deles,
E a Torá vai falar sobre a criação do mundo, vai ser igualzinha o Antigo Testamento na nossa Bíblia. Porque, afinal de contas, a gente não pode se esquecer nunca que Jesus foi judeu, verdadeiramente judeu. Ele cumpria as leis judaicas, foi circuncidado, obedecia os mandamentos, tudo como nós devemos fazer também. Não a circuncisão, essa não, porque nossa circuncisão é o nosso batismo. Nossa religião é diferente. Nós somos cristãos e não judeus. Então, mas isso prova, quando existe um Deus único e verdadeiro e nós professamos essa fé, prova que nós todos somos irmãos. Não devemos nos odiar, não devemos nos maltratar. Cada povo que tem uma religião diferente deve ser respeitado na sua religião. Nós não devemos ser egoístas ao ponto de achar que só os católicos é que vão para o céu. Não é isso não. Não é isso não. Deus é quem vai julgar. E nós não temos o direito de julgar ninguém. Nem os que, assim, que obedecem o Maomé, nem os que obedecem Moisés. Nós não podemos julgar. Agora nós, católicos, nós devemos, sim, obedecer a Jesus. Todas as religiões que nós chamamos de evangélicos, que são presbiteriana, batista, todas elas acreditam no mesmo Deus e têm uma Bíblia diferente. Então nós vamos passar a conhecer melhor o que é a Bíblia e o que ela significa. Por que Jesus falava em parábola? Porque para o judeu é fácil demais compreender parábola. Já para nós a gente pensa que é uma historinha, e não é historinha. É um conselho para dar educação. Sim. Então nós vamos ter que... A gente aprofunda na cultura então. Então a primeira parte aqui é o que quer dizer a palavra Bíblia. O que quer dizer a palavra Bíblia? A Bíblia vem da língua dos gregos e ela quer dizer coleção de livros ou biblioteca e assim por diante. É uma coleção de livros. Se a gente puder observar bem, cada grupo de ensinamento ou de experiência religiosa tem um autor. Aí nós vamos encontrar o livro de Josué, o livro de Reis, e assim por diante. Nós vamos sempre encontrar livros, e não um único livro. Pensar que a Bíblia é um único livro. Bíblia não é uma história comum. A Bíblia fala da história da humanidade, do conhecimento do Deus único e verdadeiro até os dias de hoje. Por que não? Porque Deus continua falando na história de cada um de nós. Todos nós temos uma história, todos nós. É a presença de Deus dentro da nossa trajetória de vida. Uns aceitam mais, outros aceitam menos a presença desse Deus. Às vezes tem até perguntas que chegam a machucar os nossos ouvidos sobre Deus, porque a pessoa não teve a oportunidade de conhecer verdadeiramente quem é Deus. Já que a Bíblia é uma coleção de livros, vamos conhecer um pouquinho, entender um pouquinho quando e como foram escritos esses livros. A gente costuma saber e até acreditar e falar para os outros que a Bíblia foi escrita por Deus. Deus não desceu do céu para escrever livro nenhum. Todos os escritos da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Quem escreveu? Pessoas comuns, como você, como eu, que viveu a história. E o que eu escrevi ou você escreveu serviu de muita experiência
e esclarecimento para os outros. Então, esses foram escritos por pessoas. Todos os livros da Bíblia, nenhum foi escrito nem por Deus, nem pelo Espírito Santo e nem por Jesus Cristo. Não foi. Foi escrito simplesmente pela história na vida das pessoas. A necessidade de entender e conhecer Deus e sua proposta. Deus sempre orientou os escritores e aqueles que viveram a história. Como que ele fez? Cada um que foi escrever, ele teve a inspiração do Espírito Santo. Você já teve a experiência de falar uma coisa que você nem pensou? Nem pensei em falar isso, que lindo que eu falei? Pois é, isso é a inspiração do Espírito Santo, que vive dentro de todos que foram batizados. Então, o Espírito Santo é aquele que nos move a fé e moveu também as pessoas para escrever as Escrituras.